Esqueça tudo o que você já aprendeu sobre a doutrina do santuário, descortinando o Adventismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série onde a gente descortina os descortinadores. Eu sou adventista do sétimo dia e o movimento Descortinando o Adventismo pretende dizer que as doutrinas adventistas são completamente absurdas, heréticas, equivocadas, que tantas pessoas aí dentro do adventismo sabem a verdade, mas elas não têm coragem de abandonar e de mamar nas tetas do adventismo. Tem um monte de papo assim desse tipo. E aí o nosso amigo irmão Gleison Pércio, que é o porta-voz do Descortinando o Adventismo, sempre mentorado pelo profeta Vinícius Iracete, fica com esse papo aí por aí, e etc. E a gente então precisa responder, né, aos questionamentos levantados pelo Gleison. E nesse vídeo a gente está comentando um dos materiais do Gleison a respeito do livro de Hebreus, em contraposição às doutrinas adventistas, tais quais o Gleison as compreende. Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma questão extremamente interessante. O Adventismo do sétimo dia entende que os ministros do santuário terrestre ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, de acordo com Hebreus capítulo 8. E aí o que acontece? Por causa disso, o Adventismo entende que o ministério celestial de Cristo ele pode ser dividido, né, em duas fases. Uma fase correspondente a um período no lugar santo e outra fase a um período no lugar santíssimo do santuário celestial, que no caso, né, o santuário terrestre teria sido feito segundo uma cópia do santuário celestial. Mas o Gleison discorda disso. O Gleison acha que tudo isso é uma grande bobagem, que não existe nada disso na palavra de Deus. E uma das formas muito interessantes da gente avaliar o pensamento de um crítico de uma determinada religião, de uma determinada doutrina, é o que a pessoa põe no lugar daquilo que ela rejeita. Então, por exemplo, o Gleison rejeita os raciocínios adventistas na relação entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Mas o que ele coloca no lugar das compreensões falsas, né, do adventismo? Dá uma olhadinha aí no qual que é a ideia do Gleison Pércio a respeito do que significava, né, o santuário terrestre e quais são aí as implicações, os significados do santuário terrestre para a realidade mais ampla, né, celestial, do Novo Testamento, da Nova Aliança e não sei mais o que. Dá uma olhadinha aí. O que mais ele representa? O Espírito Santo, o átrio exterior, que te leva para Cristo, lugar santo, que te leva, por sua vez, para o Pai, lugar santíssimo. Os céus, os próprios céus, o céu, o terceiro céu, né? Ele já é uma representação também, ok? Porque Deus Pai está lá. O trono de Deus Pai é o lugar, é onde é o lugar santíssimo. Qualquer lugar que você ficar ao lado do Pai já é o lugar santíssimo. Pois aí, meus amados irmãos e irmãs, tá aí Gleison Pércio, né, em toda a sua glória, substituindo a doutrina adventista do santuário por uma doutrina que essa sim é a verdadeira, tá? Se você é um adventista do sétimo dia e você crê na doutrina do santuário, pare imediatamente, reveja os seus conceitos, abandone a mentira e creia nas maravilhosas palavras do Gleison Pércio. E basicamente o que ele está dizendo aí é o seguinte, que o santuário terrestre, ele representava algumas coisas. E ele dá exemplo de várias delas e eu separei as duas mais importantes segundo o pensamento do Gleison. Onde basicamente o Gleison faz aplicações absolutamente tiradas do nada, da mera imaginação da cabeça dele, sem apoio bíblico nenhum, segundo as quais, essas aplicações, o Espírito Santo é o átrio. Nunca ouviu falar disso? Pois é, porque a Bíblia também nunca fala nada a respeito disso. Mas, graças a Deus, o Gleison Pércio veio nos iluminar. E esse Espírito Santo, ele te leva a Cristo. Então, o átrio te leva ao lugar santo,
Porque Cristo é o lugar santo. Nunca tinha ouvido falar nisso? Pois é, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, mas graças a Deus, Gleison Pércio veio nos iluminar. E aí, o Jesus Cristo, o Filho, nos leva a quem? Ao Pai. Então é o lugar santo que nos leva ao lugar santíssimo. Nunca tinha ouvido falar sobre isso na Bíblia? Pois é, não tem nada na Bíblia sobre isso. Mas, graças a Deus, temos o irmão Gleison Pércio para nos iluminar quanto a esse tipo de questão. Se o Gleison parasse aí, muita gente que não sabe estudar a Bíblia, não consegue compreender um pouco a natureza das argumentações teológicas, poderia ver algum sentido no que o Gleison está dizendo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Na verdade, o santuário terrestre, ele não simbolizava um santuário celestial, que inclusive nem existe, segundo o Gleison Pércio. Na verdade, o santuário terrestre, ele simbolizava o Espírito Santo que conduz a Cristo, que conduz ao Pai. Olha aí, ó, não é uma forma bíblica melhor de entender a doutrina do santuário? Ah, que legal. Mas aí o Gleison cai na besteira de querer se aprofundar na visão dele mesmo, dele, Gleison Pércio. Aí ele diz assim, porque você tem que entender. O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo do santuário terrestre, eles meramente eram representações do Espírito Santo, do Filho e do Pai, e o Espírito conduz a Cristo e Cristo conduz ao Pai. E o céu, os céus, o terceiro céu, ele em si já é uma representação. Aí você fica olhando assim, né? Como assim, Gleison? O céu é uma representação. Por que, Gleison? Aí ele responde, porque o trono do Pai está lá. Bom, desculpa, né? Eu realmente sou muito ignorante e eu não tinha entendido a conexão entre uma coisa e outra, né? Bom, já que o trono do Pai está lá, é uma representação, olha aí, ó, que simples. Porque é o seguinte, o trono de Deus já está no lugar santíssimo. Então qualquer lugar ao redor do trono de Deus já é o lugar santíssimo. E basicamente o Gleison vai usar esse maravilhoso argumento para dizer que Jesus Cristo está no lugar santíssimo do santuário desde a sua ascensão, porque está ao lado do trono do Pai, e o Pai é o lugar santíssimo, e etc e tal, e por isso toda a doutrina adventista do santuário está equivocada e deve ser abandonada, e você deve seguir agora o Descortinando o Adventismo, o Gleison Pércio, o Vinícius Iracete, e etc e tal. Gostou? Bom, para ilustrar um pouco melhor a absoluta burrice do argumento do Gleison, eu convido vocês a um outro ambiente aqui, onde eu vou tentar ilustrar as coisas que o Gleison Pércio fala de uma forma muito simples, mas relativamente didática. Vem comigo. Pois então, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos no ambiente do PowerPoint do Ezequiel Gomes. Porque o Ezequiel Gomes não sabe lidar com imagem, aí ele lida com PowerPoint mesmo, tá? Só que aí eu coloquei aí para você uma bolinha preta ao centro, um círculo mais amplo, e aí coloquei lá 3 divisões, o Espírito Santo, o Filho e o Pai, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu estou querendo ilustrar com essas 3 imagens aí o argumento do Gleison. Então vamos pensar no Espírito Santo como uma pessoa, o Filho como uma pessoa, o Pai como uma pessoa, a doutrina da Trindade. Deus é um só, que se manifesta em 3 pessoas. Então olha só, ao redor do Espírito Santo, que é uma pessoa, então aquela bolinha preta ali é a representação da pessoa do Espírito Santo. Ao redor dele, toda aquela esfera de influência ali é o lugar chamado átrio. Beleza? Aí a gente passa para o Filho. O Filho é aquela bolinha preta ali, aquele ali é a pessoa do Senhor Jesus. Ao redor dele, aquela esfera de influência ali ao seu redor, é o lugar santo. E aí depois a gente chega no Pai, que é aquela bolinha preta ali, e ao redor dele está o lugar santíssimo, porque esse é o argumento que o Gleison Pércio faz, de que o trono do Pai está no lugar santíssimo, é o lugar santíssimo, então todo lugar ao redor do Pai já é o lugar santíssimo. E aí eu estou aplicando essa lógica para falar, então todo lugar ao redor do Filho é o lugar santo, todo lugar ao redor do Espírito Santo é o átrio.
Beleza? Só que o que acontece? O Gleason ele faz essa aplicação absolutamente esdrúxula para dizer que quando Jesus Cristo está à direita do Pai, ele está no lugar santíssimo e não no lugar santo. Mas será que é assim mesmo? Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está a minha representação da relação entre o Pai e o Filho lá no Santuário Celestial, de acordo com Gleason Pércio. Então vamos lá, a bolinha preta ali é o Pai, está sentado no trono. Tudo ao redor dele é o lugar santíssimo. Só que Jesus, o Filho, representava qual o lugar do santuário? Não o lugar santíssimo, o lugar santo. Então, Jesus à direita do Pai, ele cria ao redor de si esse campo magnético aí, que é o lugar santo e não o lugar santíssimo. Segundo essa lógica imbecil do Gleason Pércio, Jesus nunca poderia estar no lugar santíssimo, porque tudo ao redor dele é o lugar santo, porque o Filho é representado pelo lugar santo, não pelo lugar santíssimo. Para o Filho estar no lugar santíssimo, você teria que colocar o Filho no lugar do Pai, mas a doutrina da Trindade não permite que você confunda as três pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai. Então tudo ao redor de Jesus Cristo não pode ser o lugar santíssimo, tem que ser o lugar santo. Então, segundo essa maravilhosa lógica do Gleason, Jesus Cristo nunca esteve no lugar santíssimo, porque ele nunca foi o Pai. Ele é o Filho e ao redor dele só o que existe é o lugar santo do santuário. Sabe o que eu acho assim profundamente engraçado? É que as pessoas elas pensam que elas vão destruir a doutrina adventista, que apesar de ser uma doutrina polêmica, profunda, complexa, etc. e tal, uma doutrina muito bem embasada na palavra de Deus, falando assim qualquer imbecilidade. Não basta falar qualquer imbecilidade que as pessoas que já têm uma predisposição contra o adventismo vão acreditar, você pode ter certeza. Lá no CACP, se alguém colocasse esse trechinho do vídeo do Gleason aí dizendo que o átrio é o Espírito Santo que conduz ao Filho, que é o lugar santo, que conduz ao Pai, que é o lugar santíssimo, ia ter 1 milhão de comentários dizendo assim: uau, que visão maravilhosa da palavra de Deus, e agora eu entendi, e o adventismo é herético, e chupa Ellen White. Esse é o papo, assim, né? Lá entre os seguidores do CACP. Não teria um mínimo raciocínio para ver que o que a pessoa está dizendo é uma mera aplicação tirada da bunda para simplesmente dizer o seguinte, que o adventismo está errado e quem está certo é o Gleason Pércio. Aí você vai avaliar minimamente o que o Gleason Pércio está dizendo, o que ele mesmo diz vai contra a visão dele mesmo. Porque se o Filho é o lugar santo, ele não está no lugar santíssimo. Tudo ao redor dele é lugar santo, irmão. Não é lugar santíssimo. Santíssimo é só o lugar ao redor do Pai. E mesmo que o lugar santíssimo seja aquele redondo bem maior do que o do Filho, que englobe o lugar do Filho, o Filho nunca está no lugar santíssimo. Tudo ao redor dele é lugar santo. Então Jesus nunca entrou no lugar santíssimo do santuário. E aí chega nessa hora... Não, Ezequiel, você está fazendo uma má aplicação do que o Gleason falou. O Gleason não está fazendo uma má ou péssima aplicação do que diz a teologia adventista, né, pessoal? Ou seja, né, vocês querem que eu trate o Gleason com muita benevolência, mas o Gleason não trata a verdade bíblica com nenhuma benevolência, porque só o que importa para o Gleason é falar qualquer idiotice para enganar qualquer trouxa. Pena que o Gleason Pércio tinha um Ezequiel Gomes no caminho dele para demonstrar a natureza infantil da sua aplicação sobre a doutrina do santuário, como se esse tipo de bobagem aí desse conta de refutar o adventismo e agora de fazer crer no Vinícius Iracete, que realmente deve ser um caminho preparatório para te conduzir ao átrio e ao santo e ao santíssimo, nas fantasias, das representações, das loucuras de Gleason Pércio, que passa 5 dias sem comer, e aí começa a ter alucinação, e aí de repente Deus mostra para ele, né, que todas as doutrinas da igreja adventista estão erradas, né? Inclusive aquelas doutrinas que dizem, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus voltará, né, Gleason? E etc e tal. E aí o CACP, o bando de retardado mental por aí, aplaude como estando diante de uma pessoa super corajosa que se converteu à verdade e abandonou as heresias do adventismo, né? Galera, Descortinando o Adventismo é uma
piada. E a gente continua a desmascarar esse pessoal no próximo vídeo. Um abraço.